Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu acordei agora há pouco e eu vi uma postagem ali da André Surak e me chamou bastante atenção e eu quis já vir aqui gravar, porque eu tô agora pensando nisso, fiquei com isso na cabeça, assim, porque, bom, pra quem ainda não viu, ela acabou de fazer uma publicação agora, nessa noite, não sei, né, que horas que ela postou, mas assim, e foi interessante porque faz, assim, dias que eu não tô conseguindo ver nada na rede social. Eu tô bem desantenada, assim, das coisas. E então, assim, eu tô bem por fora mesmo, assim, das coisas, porque tem sido tudo muito corrido. E, e eu já sou às vezes meio, né, meio avada, assim, com algumas coisas, mas aí, alguns dias eu tô meio desantenada. Aí eu entrei e do nada apareceu a primeira publicação, assim, pá, entrou, apareceu ela. E assim, gente, pra quem não sabe, ela acabou de postar dizendo que ela tá voltando novamente pra prostituição e assumindo isso. É, enfim, né? Talvez se você já viu. Mas assim, o que me chamou a atenção foi porque eu vi ali algumas pessoas falando que ainda ontem ela falou que ela tá voltando pra igreja, alguma coisa assim. Eu não sei, porque eu não tava acompanhando, igual eu falei. Então eu não vi, né, essa situação, se ela falou isso nos stories ou não, eu não sei. Mas assim, aí. Mas aquilo me chamou atenção. Só que daí, assim, eu fiquei assim, assim, eu fiquei assustada, né? Só que uma coisa que eu quero comentar, gente, é assim, a André Surak, ela não tá bem. É visível isso, gente. A André Surak, ela não tá bem. Assim, a gente sabe que ela já tem, sim, algumas coisas que eu acho que ela tem borderline, né? Tem algumas coisas que ela tem. Só que é visível. Ela não tá bem, essa mulher não tá bem. E, enfim, fora outras questões que ela pode estar passando. Mas o que me chamou a atenção, principal, assim, que eu queria comentar, e que eu fiquei assim, eu fiquei triste, sabe? Porque daí eu fui dar uma olhada, né? Tipo, eu nunca acompanho as coisas dela. Só que daí eu fui dar uma olhada, assim, nos últimos vídeos dela. E eu vi, gente, que ela tava pregando a palavra. Ela tava falando de Deus agora, de Jesus, muito nos últimos dias. Eu acho que faz, eu não sei exatamente quantos dias, mas assim, fazem poucos dias ela começou a falar muito de Jesus. E ela tava assim, bem diferente. E parece que ela tava querendo realmente. Assim, eu escutei um pouco algumas coisas que ela tava falando, então, assim, ela realmente querendo, sabe? Algo diferente. Eu senti isso nela, sabe? Isso me. Assim, fiquei triste. Confesso pra vocês, assim, que eu fiquei bem triste, sabe? Eu senti muita misericórdia da vida dela, vou ser bem realista com vocês. Muita mesmo, sabe? Porque eu sinto, assim, que ela é uma pessoa que ela passou muita coisa na vida, né? E ela é uma pessoa que ela tá tentando se levantar, ela tá tentando se reconstruir. E, e realmente a gente sabe que é difícil, né? Quando às vezes você tem que superar tantas coisas, imagina a história dela não é fácil. E às vezes a gente vê muitas coisas que a mídia mostra, ou tipo, tá, né? As conquistas que ela teve, que na verdade a gente sabe que foi só uma fuga ali que ela teve, né? Ir pra prostituição e tantas coisas. Tipo, eu tenho minha história de vida, quem conhece meu testemunho. É lógico que, assim, o que ela. As coisas que ela. Eu não sei o que essa mulher viveu, entende? Mas eu olho pra minha história e eu penso, cara, Deus teve muita misericórdia da minha vida, entende? E eu reconheço o quanto que eu careço, assim, da graça de Deus e realmente, assim, pra eu me manter e eu permanecer nesse lugar nele, sabe? E eu sei o quanto que é difícil, sim, de você superar as coisas. Imagina a história dessa mulher, gente. E aí outra, essa mulher na mídia, sabe, desse jeito. Gente, deve ser... Nossa, a pressão que essa mulher deve viver, eu não imagino, entende? Então, enfim, né? Eu fiquei vendo essas coisas assim, fiquei pensando, sabe? Eu senti muita misericórdia dela, muita mesmo, sabe? Eu fiquei assim, bem... Não sei explicar. Não sei assim como nem explicar. Aí eu tava vendo os últimos vídeos dela e eu vi, gente, ela falando. Olha que. Ai, gente, isso aí me chamou muita atenção. Por quê? Um dos vídeos dela, ela tá falando bem assim. Ela foi e falou bem assim. E olha que engraçado. Ontem ainda eu vi lá que ela postou que ela passou no vestibular. Passou na faculdade lá de biomedicina, parece. E ela bem felizinha, assim, tal. E aí eu vi uns dias atrás ela falando, gente, que ela é um vídeo lá que tá, tipo, alguma coisa de marido.
E aí ela falando no meio do vídeo assim, quem sabe, né, ainda Deus não arruma um marido pra mim, não prepara um marido pra mim. E cheia de esperança. E ela tava bem diferente, até o olhar dela, assim, bem diferente. Aí ela foi e falou assim, quem sabe Deus não prepara um marido pra mim. E aí ela falou, é uma coisa que me chamou muita atenção. Aí ela falou assim, mas tem que ser um homem muito de Deus, um homem muito cheio do Espírito Santo, um pregador da palavra, um homem que vai querer ganhar muita alma pra Jesus, porque eu sinto que é pra isso que eu tô aqui, pra ganhar alma pra Jesus. E eu, assim, eu vi verdade nela, sabe? Sinceridade nela. E na hora eu fiquei pensando, que ela é uma mulher muito intensa, ela é uma pessoa muito intensa. Então, tipo assim, é bem nítido que ou ela tá no céu ou ela tá no abismo, né? Que é bem comum, assim. Enfim. E aí, que é bem comum, assim, né? Com pessoas que passaram por esse tipo de coisa. Eu vejo, eu tenho muita intensidade. E, inclusive, eu tenho até lido algumas coisas a respeito disso. E realmente é bem comum de acontecer algumas coisas. Então, assim, eu fiquei triste, sabe? Porque eu pensei, cara, essa mulher, tá, realmente, ou ela tá aqui ou ela tá ali. Ela é muito 880. E assim, né, eu espero que Deus tenha misericórdia dela, sabe? Mais uma vez, assim. E que ela encontre esse lugar, entende? Onde ela realmente viva para esse propósito que Deus chamou ela. Porque eu acredito muito nisso, entende? Talvez ela tava. Porque eu acho que assim, ela se intensificou muito com o outro lado. E eu acho que ela vai ter que viver uma. Eu penso assim que não, Deus quer uma radicalidade dela, sabe? Pra viver realmente aquilo que Deus tem pra ela, sabe? Eu vi muita verdade nela. Eu vi brilho nos olhos dela quando ela falou sobre isso, sabe? Tipo assim, não, porque é isso, é pra ganhar a alma pra Jesus, sabe? E é isso. Eu penso que é isso. Enfim, né? Então, só queria compartilhar assim. Não sei, né? Se você já viu, se você vai ver ainda, eu penso que a gente tem que ter misericórdia da vida dela, sabe? E eu espero que Deus tenha misericórdia da vida dela de mais uma chance, assim, de realmente ela, sabe, dela conseguir encontrar, assim, esse lugar, sabe? Enfim, né? De realmente de cura, é um lugar de descanso. Outra coisa também que eu fiquei pensando, gente, que é bem complicado, assim, mas parem pra pensar. Ela tava casada, né, com aquele Thiago lá e tal. Até vi umas coisas assim, ele falando. E, sei lá, né? Não concordo com muita coisa que ele fala. Algumas coisas eu vejo assim. Eu vejo algumas coisas verdade nele, mas ao mesmo tempo algumas coisas não sei. Só que eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando que. Nossa, eu tô olhando pra lá, né? Desculpa. Em vez de eu olhar pra câmera. Ai, gente, faz dias que eu não gravo. Ai, eu tô meio. Enfim. Mas tá. Eu fiquei pensando, assim, que ele. Ele. O que eu ia falar mesmo? Me esqueci. Peraí. O que eu ia falar, Jesus? Tá. Eu fiquei pensando. Tá, lembrei. Porque o que que acontece? Ela. Pensem comigo. Ela, gente, ela é uma pessoa que ela assim. Tipo, ela é muito complicado, sabe? Ela é uma pessoa que ela precisa de um acompanhamento, só que ao mesmo tempo, assim, é muito difícil hoje para essas pessoas que estão na mídia encontrar realmente um pastoreio, um cuidado, assim, de uma igreja que não vá querer ganhar ibope em cima da pessoa, entende? Isso é muito complexo. Aí entra um assunto que eu acho que, assim, dá pra gente pensar muito a respeito disso, inclusive sobre muito famosos, sabe? Muitas subcelebridades que entregam a vida para Jesus, sabe? E essas pessoas, tipo, acabam assim, ou elas se firmam um tempo e depois elas desviam, vocês podem ver que é bem comum acontecer isso, ou essas pessoas vão e. Ai, meu nariz tá coçando. Enfim, ou essas pessoas vão e essas pessoas acabam ou essas pessoas vão e elas acabam. Tipo assim, a igreja, o pastor meio que usa assim, tenta usar a pessoa, tá entendendo? Então, assim, é um assunto bem complexo, né? Então, assim, precisaria de uma igreja muito piedosa, assim, realmente, assim, um pastoreio, assim, com muita. Uma pessoa, assim, realmente, com uma pessoa piedosa, entende? Uma pessoa de Jesus mesmo, com um evangelho muito genuíno, sabe? Pra cuidar da vida dela, porque é isso que ela precisa ser cuidada, né?
Eu acredito muito, assim, que ela e o Thiago podiam dar certo, sabe? Se realmente eles fossem cuidados de verdade. Mas não adianta só, não é só questão de ir pra igreja. E eu vejo, assim, que nem tudo é culpa deles em si, mas tem muita coisa que precisa, assim, de um evangelho genuíno, entende? Lógico que, assim, tem coisas que precisam do arrependimento, tem coisas que eles precisam, eles também querer, vamos dizer ali, realmente se colocar nesse lugar de cura e tal. Mas assim, uma coisa assim que eu acho que a gente tem que orar, sabe? É orar assim para que Deus levante pessoas, sabe? Levante pastores, sei lá, mas não precisa nem ser pastores, mas pessoas que, assim, piedosas, que vão cuidar deles, tá entendendo? Que eu acredito que ainda eles podem, sabe, se dar certo, sabe? Eles são uma família, entende? Eu creio, assim, que Deus pode restaurar a família dela, entende? Enfim, né? Só um ponto aqui. E que realmente Deus levante pessoas piedosas, sabe? Pra realmente receber eles e receber ela, entende? Porque eu acho que assim, é isso que ela precisa de cuidado. E é isso, sabe? Eu queria compartilhar isso daí aqui, né? E então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para essa situação agora e, sabe, a gente não olhar assim e pensar, cara, por que Deus permite essas coisas, sabe? Porque às vezes isso mexe com a fé das pessoas, né? Por isso também que eu quis comentar, porque é uma coisa que mexe, assim, com a fé das pessoas, né? De às vezes olhar e pensar, nossa, cara, mas espera aí, tipo, ou nossa, a mulher vai voltar pro vômito, sabe? É um ponto muito complexo. Eu, ao mesmo tempo que assim, eu olho e fico, cara, por que Andressa tu fazer isso? Ao mesmo tempo também, assim, eu sinto muita misericórdia da vida dela, entende? Eu vejo, assim, que ela realmente, ela tá com problema, ela tá com dificuldades. E igual eu falei, eu tenho lido, tenho estudado algumas coisas a respeito disso, porque é muito complexo, tem muitas coisas, assim, que é muito complexa. Assim, o estado que muitas pessoas entram é um assunto, assim, que dá pra gente ir muito fundo nisso. E realmente, assim, é complexo, ela precisa de ajuda, sabe? Enfim, e é isso, né? Então, que eu queria comentar, gente, a respeito disso. Então, se você vê essa situação, não sei qual foi teu sentimento, ou se você vai ver ainda qual que é teu sentimento, mas realmente, né, da gente olhar assim, ter misericórdia, sabe? Pedir para que Deus alcance ela. Eu espero realmente que Deus tenha misericórdia, sabe? E eu acredito que Deus ainda pode restaurar a família dela. E acho que principal, assim, que Deus, assim, levante pessoas, assim, piedosas, sabe? Pastores piedosos, assim, que não vão querer, sabe, mídia em cima dela, nem nada do tipo. Porque, igual eu falei, eu acredito que sim, essa é uma realidade muito grande que acontece. E realmente o quanto tá carente, sabe, de pessoas que realmente queiram, que realmente não vivam assim, sabe, o evangelho verdadeiro assim para conseguir receber essas pessoas, entende? Porque é real, né, gente? E assim, não tem como a gente acabar com a mídia, vamos dizer assim, entende? Não, na verdade, a tendência da mídia é de aumentar, tá entendendo? Então tem que ter, né, gente, para lidar com esse povo. E muita. E não, eu não tô dizendo que tem pastores que já estão na mídia que não sejam piedosos, mas dificilmente eles vão querer, às vezes, se envolver nesses casos, entende? Porque daí envolve, tipo assim, a igreja, envolve o nome deles, sabe? Então é bem complexo, né? Então, assim, é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de ser cuidada. Fora, gente, todo o contexto, entende? Vocês olham bem para a situação da pessoa, julgamento, nossa, pensa, se tipo assim, eu sei o que é sair de alguns lugares e eu sei o que é muito julgamento que você passa, muita coisa que você passa dentro da igreja. Eu sei dos problemas emocionais, sabe? Enfim, de várias questões que acontecem. Assim, sendo uma pessoa que, digamos assim, que não tava ali na mídia, não tava não sei o quê. Agora imagina uma pessoa que já tava igual ela, sabe? Tá entendendo a complexidade? Enfim, né? Então, assim, eu creio assim. Não sei o que levou, né? Ela aí do nada agora, porque, pelo que eu entendi, foi do nada. Foi tipo, enfim, se ela recebeu uma proposta, o que aconteceu, né? Pra ela fazer isso. Mas realmente eu oro para que Deus tenha misericórdia dela, sabe? E, né, enfim. E é isso que eu queria compartilhar, gente. É isso, que já deu 15 minutos de vídeo. Deus abençoe. Um beijo. E deixa até comentário aí falando o que vocês pensam disso. E se vocês gostariam que, de repente, eu fizesse mais vídeo nesse sentido. Eu fiz bem sem editar mesmo, bem rápido, porque às vezes eu tô segurando muito. Acaba que eu acabo não gravando, porque eu quero fazer algo, tipo, meu Deus, e aí eu não tô fazendo, tá entendendo? E aí, enfim, comenta aí se vocês querem que eu faça, que eu grave mais, que eu faça mais coisas.
se faz sentido esse tipo de vídeo, assim, pra vocês. Daqui a pouco a gente vai ter evangelismo. Acho que eu vou gravar também. Vou fazer aqui mesmo que, igual eu falei, não fica aquela coisa toda muito bem editada, mas assim, eu vou ir e vou fazer mesmo assim. Então tá bom. É isso, gente. Bom dia. Um beijo, que senão eu tô falando demais. Agora eu tô falando coisa que não faz tanto sentido. Mas é isso daí. Comenta aí o que vocês acham em relação a isso daí. E vamos orar, né, gente? Pra que Deus tenha misericórdia mais uma vez da vida da Andressa. Beijo. Deus abençoe.